Bom, vou começar a aula de redes neurais. A gente vai começar falando da rede Perceptron simples. Cada algoritmo de aprendizado tem seu conjunto de regras e sua maneira de ajustar os pesos. O Perceptron simples, ele funciona da seguinte maneira: a sua regra de aprendizado, ela consiste em mudar os pesos e limiar até o neurônio resolver o problema ou terminar o aprendizado. Ela ainda busca minimizar a função custo, encontrando a melhor fronteira linear que separa os dados. Bom, essa rede ela só resolve problemas linearmente separáveis, e a sua possível função custo é a probabilidade média de erros na classificação. No algoritmo de treinamento, todos os pesos são iniciados e para cada par de treinamento é calculada uma saída, que servirá para saber se a classificação está correta ou não. Se ela não estiver, os pesos dos neurônios são atualizados de forma que a direção do passo futuro dependa da direção do passo anterior. Um neurônio categoriza duas classes, então utiliza-se várias em paralelo para categorizar várias classes. Cada neurônio tem seu vetor de pesos, seu ajuste de pesos e sinal de saída e uma regra de aprendizagem. Para definir o número de neurônios numa rede, nós temos duas formas. A primeira é a codificação binária simples, onde temos C classes, portanto teremos Q menor ou igual a raiz de C neurônios. E a outra forma de codificar é a codificação 1 out of Q, onde temos C classes, teremos C neurônios. Uma observação é que todos os vetores são ortogonais. Agora falaremos do Perceptron de múltiplas camadas. O que ele resolve? Ele resolve problemas não linearmente separáveis. Elas têm um conjunto de unidades de entrada que recebem os sinais ou os dados. Possuem uma ou mais camadas ocultas. A camada oculta não possui acesso direto à saída da rede e os neurônios não se conectam dentro da mesma camada. Esse Perceptron de múltiplas camadas, ele tem uma camada de saída que combina as saídas, produzindo a classificação final. As camadas ocultas realizam uma transformação linear nos dados para facilitar a classificação. Cada camada é uma rede Perceptron para cada grupo de entradas linearmente separáveis. Não existe regra definida para determinar o número de camadas ocultas ou o número de neurônios por camada. Como os neurônios não conseguem ter acesso à saída da rede, não é possível calcular os seus erros. Então, cria-se um tipo de erro para neurônios ocultos que propaga os erros dos neurônios de saída em direção a todos os neurônios das camadas ocultas, que é o caminho inverso ao do fluxo de informação. Esse é o chamado backpropagation. O backpropagation ele envolve dois sentidos de propagação de sinais na rede. O direto, que é o forward, que calcula a saída e o erro, e o inverso, que é o backward, que propaga o erro e envolve cálculo de derivada. A ideia da propagação de erro é propagar o sinal de erro calculado no treinamento de volta para todos os neurônios. Os coeficientes dos pesos usados para propagar os erros para trás são iguais aos usados para calcular a saída. Em todas as camadas, somente a direção do fluxo de dados é alterada. O sinal de erro é calculado para cada neurônio. Seus coeficientes de peso podem ser mudados calculando a derivada da função de ativação do neurônio. Portanto, usa-se funções sigmoidais que apresentam não linearidade suave e a saída de binária passa a ser do tipo real ou analógica. A vantagem dela é que a saída é interpretada como taxa média de disparo, ao invés de on-off. A desvantagem é o custo computacional alto da função exponencial. Bom, um dos principais problemas no aprendizado é a ocorrência de mínimos locais. A solução estável não é a melhor, e a incidência desse problema ela pode ser reduzida com o uso de backpropagation sequencial, estocástico, ou então múltiplas inicializações dos pesos. Outro problema também é a lentidão da rede em superfícies complexas. Para amenizar o problema, a gente usa variantes do backpropagation. Temos também o problema do overfitting, que é o sobreajustamento, onde a partir de um certo ponto do treinamento, o desempenho da rede piora ao invés de melhorar.
A rede ela se especializa nos padrões de treinamento, incluindo suas peculiaridades. Ela piora sua capacidade de generalização, incapacitando a rede de reconhecer dados diferentes dos usados no treinamento. O que a gente pode fazer nesse caso? Podemos encerrar o treinamento mais cedo. Outra maneira também é fazer a poda de conexões de neurônios irrelevantes ou então penalizar os valores dos pesos. Outro problema é o underfitting, onde a arquitetura da rede tem poucos parâmetros, o modelo é muito simples. Existe também a falta de representatividade das classes, isso causa uma baixa capacidade de generalização. Então, a gente pode resolver esse tipo de problema com um conjunto de treinamento de bom tamanho. Técnicas de amostragem ajudam nesse caso. Existem diversas abordagens para a atualização dos pesos da rede. Uma delas é por ciclo, batelada ou batch, e a outra é por padrão, sequencial online. A escolha da melhor abordagem depende da aplicação. A atualização por ciclo ela atualiza os pesos depois que todos os padrões de treinamento forem apresentados. As suas vantagens é que a estimativa mais precisa do vetor gradiente é obtida e também é mais estável. A desvantagem é que ele é mais lento. Por padrão, sequencial online, atualiza os pesos após a apresentação de cada padrão em ordem aleatória. Suas vantagens é que requer menos memória mais rápido e é menos suscetível a mínimos locais. As desvantagens é que ele pode se tornar instável e requer um controle da taxa de aprendizado. Agora vamos falar das redes RBF, que é Radio Basis Functions. São redes com função de base radial, onde temos classes de redes com arquitetura feed-forward. Os valores das entradas propagam na rede em um único sentido. Ela possui camada oculta como as redes MLPs. Apenas uma camada oculta e podem resolver problemas não linearmente separáveis, assim como a perceptron de múltiplas camadas. Elas utilizam um modelo de neurônio diferente das MLPs. Os neurônios da camada oculta eles têm resposta radial a excitações. Esse tipo de neurônio modela o conceito biológico de campo receptivo. Os neurônios de saída são neurônios comuns. Neurônios com resposta radial eles respondem seletivamente ao intervalo finito do espaço de sinais de entrada. A aprendizagem deles busca uma superfície em um espaço de dimensão qualquer que produza o melhor ajuste dos dados de treinamento. O treinamento, em geral, ele é muito mais rápido que as LMPs. Resposta radial ela está presente em alguns tipos de células nervosas. Células auditivas possuem maior sensibilidade a frequências próximas a um determinado tom. Células da retina maior sensibilidade a estações luminosas próximas ao centro do seu campo receptivo. Modelo matemático função de base radial. Existem diferentes modelos matemáticos possíveis para uma função de base radial. Tá aí a gaussiana, a multiquadrática inversa e o chapéu mexicano. Essa aí é a gaussiana. Esse aí é o modelo da multiquadrática inversa. Esse aí é o chapéu mexicano. Tá aí o modelo básico do neurônio, onde temos uma entrada. Essa coisa no meio é a função de base radial e produz uma saída HX. Podemos construir uma função complexa a partir de funções simples. Uma delas é a série de Fourier, transformada de Fourier, transformada de Wavelet e redes RBF. Redes RBF utilizam funções de base radial para aproximar outras funções. Sua origem vem de técnicas para realizar interpolação exata de funções. Por exemplo, a utilização de um conjunto de n funções de base não lineares para calcular a função dada função. A rede RBF pode aproximar qualquer função contínua através da combinação linear de funções gaussianas com centros em diferentes posições do espaço de entrada. Primeiros trabalhos com função de base radial foram interpolação, estimação de densidade e aproximação de funções multivariadas suaves. Atualmente, os modelos são de natureza adaptativa. Utilização de um número relativamente menor de unidades de processamento localmente sintonizadas. Tá aí o desempenho da rede RBF, que é onde, de modo geral, as redes RBF precisam de ao menos 10 vezes mais dados de treinamento para atingir a mesma precisão das redes MLP-BP. Em tarefas difíceis de classificação, redes RBF podem ser melhores que as MLP, porque têm a necessidade de número suficiente de padrões de treinamento e neurônios ocultos. Apesar da necessidade de maior conjunto de treinamento,
o tempo de treinamento ele é muito menor. Apenas uma pequena fração de neurônios ocultos responde a um dado padrão de entrada. São unidades localmente sintonizáveis e sensíveis a padrões próximos de seus campos receptivos. Numa LMP, todos os neurônios são avaliados e têm seus pesos ajustados. Tá aí a comparação entre as redes RBF versus redes MLP. RBF só tem uma camada oculta, MLP BP pode ter mais. RBF usualmente tem mais neurônios na oculta que na MLP. A MLP usa funções sigmoidais de ativação, a RBF usa função de base radial e linear nas camadas ocultas de saída. A RBF ela é usualmente menos sensível à inserção de dados novos. A RBF pode necessitar de maior número de parâmetros ajustáveis. A MLP gera regiões globais de decisão, onde temos maior capacidade de generalização, extrapolação que a RBF. Logo, lida melhor com os outliers que a RBF, que tem um ajuste local. Quando que a gente pode usar qual? A gente usa a MLP quando temos um padrão de entrada que é custoso ou difícil de gerar, ou então quando a velocidade de recuperação é crítica. E a gente usa a RBF quando os dados são baratos e abundantes e precisa de treinamento online. A RBF separa classes por hiperelipsoides, a MLP-BP por hiperplanos, como a gente vê na figura aí. Agora a gente vai falar das redes Hopfield. É um modelo de redes neurais autoassociativas que é similar a um modelo de memória autoassociativa, que é capaz de armazenar e depois recuperar um certo conjunto de padrões. A motivação são sistemas físicos com um número grande de elementos. Temos as interações entre esses geram fenômenos coletivos estáveis. Redes que possuem neurônios que interagem entre si podem levar a fenômenos coletivos equivalentes. Sistemas de neurônios conectados possuem estados estáveis que são atingidos quando a rede é estimulada por estados similares. Vamos falar das suas características. Possuem uma única camada de neurônios totalmente conectada, utiliza neurônios do tipo MCP, onde a unidade de processamento tem saída -1 e +1, e tem uma estrutura recorrente com feedback. Outras características, unidades são ao mesmo tempo de entrada e de saída, conjunto de saídas define o estado da rede, e ela funciona de modo assíncrono. O funcionamento assíncrono, em determinado instante do tempo, apenas uma unidade da rede é escolhida para mudar de estado. Esse processo se repete até que a rede encontre um ponto de equilíbrio estável. A saída de cada unidade da rede então se mantém constante. Funcionamento básico. Etapa de treinamento. A rede memoriza os padrões e na etapa de uso a rede vai passar por uma sequência de ativações intermediárias até se estabilizar em um padrão previamente treinado. Bom, vamos ao funcionamento básico. Aí está a etapa de treinamento e aí está a etapa de uso. As suas aplicações de generação de padrões, completar um padrão conhecido. Agradecimento aí aos professores que disponibilizaram esse material.